Há 7 anos, o deputado federal da Vitória tem liderado a bancada federal capixaba no Congresso. Neste ano de 2025, a pauta foi um pouco diferente, prevalecendo o assunto infraestrutura. Deputado, bem-vindo aqui aos estúdios da ES Brasil, para a gente falar um pouco sobre como foi esse 2025. O que distingue esse ano dos demais? Que uma satisfação estar aqui, muito bom falar aqui no ES Brasil, que a gente tem a oportunidade de se comunicar com o Espírito Santo e com o Brasil. O ano de 2005, eu penso que também a maturidade política, né, que a nossa bancada capixaba alcançou, nesse tema da economia que une as pautas prioritárias do Espírito Santo, né, no momento em que o país se divide, né, nas trincheiras ideológicas, o Espírito Santo, através da nossa bancada, conseguiu colocar suas energias para que a gente possa fazer com que o governo federal, o Congresso Nacional, o governo do Estado possa estar unido em algumas ações que são prioritárias. Acredito que seja isso o que tem destacado as ações da bancada nesse tempo. E a infraestrutura é prioritária para o Espírito Santo? Naturalmente, na economia, para que você possa ter um bom ambiente, né, de investimentos, de novos empreendedores, você necessita da infraestrutura, né, os modais de transporte, né, as rodovias, as ferrovias, né, os portos que nós somos beneficiados aqui com esse litoral que tem boas perspectivas de comunicação com o mundo. Então, é necessário que a gente possa ter na infraestrutura um investimento do governo e passa muito pelo nosso Congresso. A gente viu aí uma atuação do senhor em relação à Estrada de Ferro 118, que é essa que vai ligar o Espírito Santo ao Rio. Teve um estresse aí com esse trecho do ramal ferroviário Anchieta, né? Aqueles 80 quilômetros que a Vale faria e depois não vai fazer mais. E o senhor teve aí um protagonismo nessa história. Só acredita que isso está resolvido, que o edital saindo em março vai ter a concessão, vai ter depois o edital não, vai sair o edital e depois o leilão, isso mesmo, o edital em março e o leilão em junho. Exato. Né? O senhor só acredita que vai evoluir esse assunto? Olha, na vida nós temos que estar sempre acreditando, né, e ser otimistas, porque isso depende de alguns fatores. A concessão, a renovação da concessão com a Vale do Rio Doce já deveria ser uma obrigação que parte desses recursos que vão ser vinculados a investimento para essa nova concessão já estivesse, né, nessa construção da F-118, né, que é Santa Leopoldina a Presidente Kennedy, mas o trecho até o Ubu, nós tivemos aqui na legislatura passada a presença do ministro Tarcísio aqui, que anunciou, assim como o governo federal, eu uni a bancada junto com o governo do estado, tratamos isso com o ministro do Transporte, e nós tivemos ali uma outra decisão, né? Por isso que foi o motivo, nem julgo o estresse, mas é uma responsabilidade do coordenador da bancada defender o Espírito Santo, e isso que nós fizemos, convocando a Vale do Rio Doce, que vamos estar discutindo isso na Comissão de Viação e Transporte, assim como também estamos discutindo junto ao governo federal que cria uma solução, e essa nova proposta nos deixa esperançosos é que a gente possa ter a atratividade da iniciativa privada para que a gente possa ter nessa possibilidade de concessão interessados. Nós já tivemos alguns exemplos, né, como o da BR-262, que o processo teve, o certame deu deserto, né, nas duas vezes, né, junto com a 381 também, mas a gente espera, né, com a perspectiva que nós temos aqui para o comércio internacional, com os portos que estão aí anunciados, a gente espera que a gente possa ter a atração de algumas empresas. A VLI já manifestou, né, o interesse, e a gente espera que a gente possa ter uma solução até muito mais rápida do que o investimento aí, governamental. Mas a Vale não investindo nesse trecho, conforme lá na repactuação ficou acertado, você acha que ela vai ter que compensar isso de alguma forma?
Se depender de mim, não tenha dúvida, né, se o a compensação para uma renovação, ela existe, o Espírito Santo é o estado que mais tem a obrigação da Vale olhar, né. Ah, as minas são em Minas Gerais, mas já tem muitos investimentos da Vale, o Espírito Santo tem aqui a usina da Vale, tem aqui, né, já a população que sempre cobrou que tivesse compensações, porque nós temos de problema aqui por conta da Vale no meio ambiente. Então, justiça é a gente poder defender aquilo que a gente entende como prioridade, né, de investimento do setor privado, e a Vale ela necessita olhar para o Espírito Santo como um estado estratégico, né, para a existência dela. Uhum. Então, independente desse leilão, né, ser feito todo, né, sem a participação da Vale, Nós vamos estar a a gente postos, vai estar uhum, vamos estar lutando, Estado vai vamos estar cobrando, vamos estar discutindo e vamos estar buscando alternativas. E o senhor citou aí a BR-262, que é outro gargalo, né, deputado? Olha, a BR-262 é o corredor mais importante que liga o Espírito Santo ao centro do Brasil, né. Nós temos uma discussão muito longa da 262, já na necessidade de duplicação. Os nossos brasilienses, os nossos mineiros, nossos goianos já não passam o verão aqui por conta da dificuldade de mobilidade, né? Assim como vários acidentes, nós estamos perdendo os nossos turistas, né, para o Rio de Janeiro, para a Bahia, para São Paulo, e agora nós temos uma realidade. Não adianta você ficar só reclamando. A bancada se uniu, nós trabalhamos em unidade para que, junto com o governo do estado, a gente tivesse a decisão estratégica dos recursos da repactuação da Renova, para que parte dele, que compete ao governo do estado e o governo federal, fosse utilizado no novo projeto de duplicação. Mas para que isso acontecesse, a gente precisava saber também quanto que custa. E a bancada já tinha se movimentado para que o DENIT pudesse ter um projeto que não é barato, é caro, são quase 200 quilômetros, 196 quilômetros de desenho de um traçado, que é um novo traçado, e o projeto já fica pronto agora em dezembro, né, pela perspectiva do superintendente do DENIT, que já dá uma segurança, e ele também já está com estudo para ser licitado em 5 lotes, né, sendo que os 3 primeiros trechos que vão de Viana, aqui do entroncamento com a BR-101, até Marechal Floriano, que é a parte mais complexa, já possa estar sendo licitado aí. Então já é dinheiro na veia, na conta, garantido, para que essa perspectiva, né, que a gente sempre teve, esse desafio, já se tornou uma realidade. Uhum. É uma boa notícia É essa. uma ótima notícia, né? Eu me sinto muito feliz de estar, né, representando o meu estado, o país, e a gente ter ajudado numa grande solução como essa. Uhum. E aí tem outras rodovias aqui no Espírito Santo, lá inclusive na terra do senhor, que é a 259, né, que também está aguardando investimentos. É o segundo corredor que liga o Espírito Santo ao centro do Brasil, né? A 259, de João Neiva a Aimorés. São ali aproximadamente 100 quilômetros, que todo mundo sempre reclamou que não tem duplicação, uma estrada com muitos desafios, né? Que é feita há muitos e muitos anos, com muitas curvas, sempre muitas mortes ali nos acidentes que acontecem. Mas ninguém nunca fez um projeto. A bancada decidiu, alocou recursos, contratou o projeto que está pronto agora, também nesse mês de dezembro de 2025. E agora nós já temos um diagnóstico, temos a segurança de saber quanto custa. E a bancada já alocou recurso, né, um valor até simbólico, mas para criar a rúbrica, para a gente já ter a possibilidade do governo federal garantir também recursos da União. E o governador Renato Casagrande já manifestou por várias vezes o interesse dele também contribuir. O governo do estado não pode executar uma obra dessa, que é uma rodovia federal, mas ele pode fazer um convênio e repassar recursos, né? O nosso estado tem o privilégio de ter um orçamento equilibrado e a gente ter capacidade de investimento. O DR, né, tem um orçamento bilionário que muitas das vezes alcança quase todos os municípios através das rodovias estaduais, mas alguns municípios dependem muito, né, que essa rodovia possa ter condições de mobilidade. Não adianta você ter uma rodovia estadual muito boa, mas aí você tem um acesso à federal que é um problema.
E quem vem de Ecoporanga, quem vem de Água Doce do Norte, quem vem de Mantenópolis, as cidades abaixo ali, todas essas cidades passam pela 259, além de quem vem de Minas Gerais. E por ser um trecho pequeno, não é concessão, ele vai ser um trecho federal mesmo, né? De responsabilidade do. A concessão ela se dá quando você tem viabilidade para isso, quando você tem atratividade econômica. Empresa nenhuma bota dinheiro naquilo que não vai, né, ter resultado financeiro. Então, ali, com os estudos já feitos, você não tem viabilidade para conceder, porque ninguém vai ter o retorno do investimento. Então, pode-se conceder depois do recurso, né, da própria União fazendo, né, com os recursos que sejam da Renova, neste caso. A concessão também é você pode ter pedágios num valor muito muito menor, né, porque já está pronto, mas que compete à manutenção, ao monitoramento, à segurança nas vias, né, a patrulhamentos da própria concessionária, que possa dar condições ali em qualquer tipo de incidente, principalmente acidente. Então, há possibilidade sim e pode ser interessante, desde que a gente monitore e defenda que seja justo o valor cobrado. E tem mais algum trecho de rodovia federal que vocês estejam acompanhando? Nós estamos acompanhando e vamos entregar agora. É um trecho não muito longo, de 4,5 km, mas você tem 11 quilômetros ali de acesso, que é a 447, que liga o Porto de Capoaba à BR-262, a 101, né? A BR-101 ali. E isso vai ligar o Brasil ao mundo, porque você liga um porto a essa rodovia. A mobilidade, né, dos investidores, a mobilidade do transporte, das cargas que chegam e que saem do Brasil, é muito importante que nós possamos ter ali uma solução. E essa rodovia 447 está pronta, nós vamos inaugurar agora, neste mês, e a bancada federal capixaba, assim como nós fizemos no contorno do Mestre Alves, uma obra de 500 milhões de reais, 70% a bancada que colocou emendas. Da mesma forma, uma obra de mais de 300 milhões a 447, a bancada alocou 70% desses recursos. E o senhor falando assim, dá para perceber que essa liderança, o senhor consegue unir a bancada em torno de um objetivo comum, não fica pulverizando os recursos. Olha, eu tenho muita gratidão, né, pelo momento, mas também pela confiança dos nossos deputados e senadores. Num tempo difícil, em que as pessoas, né, se dividiram em esquerda e direita, né, e lá nós temos senadores, né, da esquerda, da direita, deputados da esquerda e da direita, mesmo a bancada sendo pequena, mas esses assuntos todos que nós tratamos aqui, eles não são da esquerda, da direita, eles são da mobilidade, eles são do desenvolvimento, eles são do respeito ao povo capixaba. Então o nosso partido nessas ações tem que ser o Espírito Santo. E a gente consegue, né, de forma muito clara, unir o comportamento da bancada capixaba para essas pautas, né, em que nós exercitamos com a bancada, ele virou destaque nacional. Nós não temos outras bancadas que tiveram as decisões estratégicas como essa. Nós falamos aqui só de infraestrutura, mas também a infraestrutura, o novo hospital de Cariacica, que são 74 milhões de decisão da bancada. Também pode se tornar infraestrutura, porque nós sempre perdemos aqui nas disputas que os estados têm de investimento no conhecimento do nosso cidadão. E em janeiro agora começa o novo curso de medicina em São Mateus com a UFES por conta da união da bancada e da luta da bancada. E vai começar, se Deus quiser, em Alegre também, que nós já estamos unidos para isso. Automaticamente isso vai gerar desenvolvimento. Então, a bancada teve várias vitórias. Se a gente olhar o passado, a gente vê uma certa timidez na bancada capixaba, né? O Nordeste é muito unido e o Sudeste, Rio, São Paulo e Minas já são fortes. Então, às vezes, não tem uma necessidade de união como é a do Nordeste. E o Espírito Santo ficou ali meio solitário. É bom lembrar disso. Na verdade, o Espírito Santo, as pessoas encaram como coitado, porque você falou que nós estamos no meio de Rio, Minas, São Paulo, Bahia. São muito diferentes em população. E a população que dá a quantidade de deputado. Né? Para quem assim, não sabe, se for buscar informação, é 40 e poucos deputados no Rio de Janeiro, 40 e poucos na Bahia, 50 e poucos deputados, 56 deputados em Minas Gerais, 70 em São Paulo. Nós só temos 10.
Então a quantidade, ela é muito importante, mas então para você ganhar da quantidade, você tem que ter a qualidade e uma decisão unida, que isso ganha força. Então dentro dessa decisão que nós tivemos, né, dentro do acolhimento dos deputados e senadores, nós tivemos muitas vitórias e hoje o Espírito Santo se destaca até em vitórias que nós temos de São Paulo, né? Nós mesmos tivemos a oportunidade de renovar os incentivos fiscais, que eu fui relator, São Paulo era contra, né? Mas o trabalho da bancada, né, ele buscou os colegas partidários de cada um para ajudar o Espírito Santo. Então, essa unidade escreveu história, né, nas vitórias que nós tivemos. E o senhor entrou aí no assunto de incentivos fiscais e nós estamos aí já acompanhando a entrada em vigor da reforma tributária. Qual a expectativa do senhor para esse novo momento? É uma expectativa assim, de muita insegurança, né? Porque ninguém ainda consegue ter uma previsibilidade, né, ter uma segurança do que vai representar isso para cada um estado, para cada um município. Uma coisa que a gente sabe é que a segurança que nós temos é que nós vamos perder muito menos tempo para calcular a quantidade de imposto que o Brasil tinha. Já foi uma grande vitória. O mundo já olha para o Brasil como um estado com condições de você ter uma previsão do que você vai pagar de imposto. Ninguém sabia o que pagava de imposto. Você tinha uma cadeia de cobrança de imposto até chegar no consumo final. Agora não. Vai ser um valor, um percentual que você vai pagar sobre aquele consumo final. As pessoas estão falando, a alíquota vai ser muito grande. Olha, talvez ela seja menor do que ele já pagava, mas ele não conseguia calcular. São milhares e milhares de regras que se reduziram em uma. A gente terá, né, um resultado pelo consumo. A preocupação é que o Estado, ele é pequeno na sua população, mas o capixaba, ele é muito inteligente, o capixaba tem muita criatividade, o Estado é lindo, se comunica com o mundo, tem litoral, né? O que nós vamos exercitar agora, que talvez era tímido, é a gente avançar para apresentar o Espírito Santo, né? Essas pessoas no Brasil não conhecem Pedra Azul, não conhecem Santa Teresa, não conhecem as praias lindas que nós temos, não conhecem o Caparaó. Se a gente puder, né, assim, fazer um exercício e investir com que o capixaba apresente o Espírito Santo, talvez nós sejamos o estado mais visitado. A gente vai para o Nordeste, que não tem as praias bonitas igual nós temos aqui. A gente vai para São Paulo para fazer compra, né? E muitas das vezes as pessoas não conhecem Vila Velha, o polo que é, não conhecem a segurança que é, porque lá você tem que andar com segurança, você tem que estar com carro blindado. Então, o Espírito Santo ainda é um estado muito atrativo. E vai continuar cada vez mais agora, né? E, deputado, ano que vem, 2026, ano de Copa, ano de eleição, como é que está aí o termômetro? Olha, o que eu tenho tido na vida aí é muita gratidão a Deus aí, porque Ele já fez pela gente, né? E também muita tranquilidade. A gente precisa estar alinhado, né, com aquilo que é a nossa responsabilidade do dia, né? Amanhã a gente terá muitas outras coisas para fazer, mas se a gente puder concentrar a energia do que nós estamos fazendo hoje, e nós estamos em início de dezembro de 2025, temos mais um ano de contrato com a sociedade e tem muita coisa para fazer ainda. Nós vamos torcer para o Brasil ser campeão da Copa, pode ter certeza, e vamos ser, porque está demorando ter outro título, né? E vamos torcer para o Espírito Santo estar unido, né? Se depender de mim, eu vou exercitar com as pessoas, que cada uma delas, né, são importantes aí para poder dar uma contribuição. A política é o melhor instrumento que a gente tem para unir o Estado e a gente continuar sendo exemplo para o Espírito Santo. Eu me sinto responsável, né? Estamos aí há 19 anos com o mandato, a gente já ganhou alguma relação, experiência também com alguns outros estados, algumas outras lideranças que a gente tem relação hoje em Brasília e no país, e a gente pretende fazer com que o Espírito Santo continue sendo essa referência. E hoje, nesse momento, né, como presidente do Progressista, como presidente da nossa Federação União Progressista, a responsabilidade nossa aumenta para a gente poder ajudar o Estado a continuar avançando. Deputado, muito obrigada pela entrevista, por compartilhar com a gente aí essas informações. E bola para frente aí, que o Espírito Santo tem muitas oportunidades, né, pela frente. Eu que agradeço. Se me permitir, eu volto sempre aqui que você me chamar, para a gente poder falar com uma quantidade de capixaba que a gente não consegue e tem vontade no dia a dia. Maravilha. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br.